Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós de manhã falamos a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e é algo muito importante sempre de relembrar isso, que Jesus ressuscitou. Isso é verdade, é um fato. E aqui, antes de nós encontrarmos a Escritura falando da ressurreição de Jesus Cristo, aqui é as primeiras partes onde Jesus ele vai então estar ali junto do João Batista para poder receber cumprimento da profecia a qual foi dita desde o livro de Isaías, onde ele veio e estava passando por essa simples ato, mas que demonstrava o cumprimento de que ele é o último dos profetas que os homens esperavam, que os judeus tanto almejavam, sendo ele o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque quando olhamos para a história de Israel, como nós ouvimos de manhã, lá no livro do Êxodo, eles já haviam no coração deles aquilo que Deus tinha colocado a respeito de como eles devem proceder para que eles possam entender pela fé que o pecado deles estão perdoados, por meio de um cordeiro ou de um cabrito sem defeito, que seria então morto, para que eles pudessem confiar na palavra de Deus e assim ficar livre da culpa deles. E ao decorrer do tempo vieram ensinamentos ali, tipologias, as pessoas que demonstram na sombra de Cristo aquilo que nós falamos, que os acontecimentos que apontavam para o definitivo Cordeiro, que seria sacrificado uma vez por todas. Os profetas anunciaram isso, e ali, então, no plenitude do tempo, esse Jesus se encarnou, ele se fez carne e habitou entre os homens, e a palavra de Deus vai mostrar de forma bem clara que quando ele então foi conduzido para cumprir essa grande profecia, ali o João mostra que nem ele conhecia esse profeta, nem ele sabia desse profeta, e ele precisava de uma testificação, que o Espírito Santo de Deus que precisava ali confirmar a respeito dessa pessoa que estava vindo, a qual ele anuncia, mas que ele nem conhece. A palavra de Deus aqui no Evangelho de João mostra assim de que no dia seguinte, ou seja, já tinham acontecido outros episódios ali, mas no dia seguinte João viu a Jesus, e Jesus estava direcionando ou indo em direção ao João, porque ali ele estava indo para poder testificar, mostrar aquilo que os profetas diziam. Então João, ele de maneira bem clara, ele deixa isso explícito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 30 ele vai falar: este a favor de quem eu disse, após de mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Esse Jesus que ele estava anunciando é um Jesus que é Deus, ele existia antes de João Batista. É interessante que Jesus mesmo vai falar que antes de Abraão eu sou. Ou seja, as pessoas ali, quando ouviram a respeito disso, os judeus assustaram, né? Mas Jesus, ele é eterno, ele não foi criado, ele sempre coexistiu junto com o Pai e o Filho ali na eternidade. E antes do João Batista, que estava anunciando Jesus ali, o Jesus, ele já existia. O Cordeiro de Deus que viria a esse mundo para ser esmagado no nosso lugar já existia. Se vocês lembrarem, uns dias atrás falei a respeito disso, que Jesus, ele morreu não porque Adão e Eva pecaram, mas antes da fundação do mundo ele decidiu sim se colocar no nosso lugar para nos redimir, para nos dar a salvação. Ele não buscou plano B, e João então entende isso. E a partir ainda então desse ensinamento do livro de João aqui, no versículo 31 ele confessa que ele não conhecia
mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Ou seja, ele está falando, eu vou cumprir simplesmente a minha tarefa aqui, porque cumpre-me é o meu dever, por ser o profeta que anuncia o Messias que viria, e esse Messias chegou, mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, cumpre-me, é minha obrigação cumprir aquilo que foi dita pelos profetas, e assim demonstra assim que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. O João então testemunhou dizendo, no versículo 32, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E quando ele viu isso, ele repete de novo, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este o que batiza com o Espírito Santo. João, ele batizava, o batismo dele é uma demonstração externa de um arrependimento, de um coração que decide arrepender. Por isso que ele apontava as pessoas ali, raça de víboras. Ele falava às pessoas a respeito da maldade, do pecado deles. E um dos sinais que demonstrava que as pessoas estavam arrependendo, eles precisavam, mesmo em meio à multidão, se entregar ali à realidade de não ter vergonha, mas a ir até João e falar que eles precisavam ser batizados. O batismo de João apontava para algo externo, mas o batismo do Senhor Jesus, ele mostrava, evidenciava algo além, que é o poder de Deus que transforma um coração corrupto, o poder de Deus que transforma um coração de pedra a um coração de carne, que dá um coração novo. E João consegue então entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, afirmando categoricamente, porque aquele que o chamou para profetizar já havia lhe dado um sinal, é que Jesus, ou o Messias, receberia o poder do Espírito Santo sobre ele, que desceria sobre ele para demonstrar que ele sim é o Messias. E quando nós paramos para pensar, o público que João estava conversando com ele aqui é o público que entende muito bem a respeito do Cordeiro. É o público que já veio de uma descendência lá do povo de Israel para entender que eles precisavam esperar um Redentor. Ou seja, eles tinham as práticas deles de fazer sacrifícios para buscar redenção. Mas agora o Redentor veio e esse Redentor é anunciado. E esse Redentor, então, que nós podemos dizer que é a nossa Páscoa. Por isso, nessa noite, eu decidi trazer o seguinte tema a respeito do nosso estudo nessa noite. De que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos dizer, em outras palavras, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. É através dele, por meio dele, por causa do sacrifício dele, que nós encontramos a redenção. Isso nós podemos parar agora para estudar a palavra de Deus de forma mais detalhada, que Cristo, ele é a nossa Páscoa, porque ele foi revelado como Cordeiro, que era exigido para que haja redenção. Cristo, ele é a nossa Páscoa, porque da mesma forma que os judeus, os hebreus ali deveriam sacrificar e ter esse sacrifício eternamente ali, perpetuamente, como foi dado a eles, para que haja redenção, Jesus é apontado então como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De forma muito maravilhosa nós podemos perceber de que Jesus, ele fez isso com muita força, com muito poder, de tal maneira que ele triunfou sobre a morte. Meus irmãos, isso é algo que deve trazer alegria no nosso coração. Eu e você, sem a revelação do poder de Deus, de ser anunciado a nós de quem é o Cordeiro que tira o pecado nas nossas vidas, estamos perdidos. As pessoas lá tiverem esse privilégio de ouvir que Jesus era sim
o Messias, e ele era o Cordeiro que tira o pecado no mundo. E não apenas isso, podemos então parar aqui para olhar o que é Páscoa para você, o que é Páscoa para mim, o que é Páscoa para as pessoas. A Páscoa não quer dizer que Jesus está sendo crucificado de novo, como muitos pensam. A Páscoa não quer dizer que Jesus está sendo levado de novo para ser morto nos nossos lugares. Não. Mas a Páscoa simplesmente demonstra que nós estamos livres através daquele que ressuscitou. E nós celebramos isso na ceia, tomando cálice e o pão, para que isso seja memorial para a gente viver, lembrando que Jesus tirou o pecado das nossas vidas por causa do sangue que foi derramado. Então a Páscoa é uma substituição, é algo que nós fomos, podemos dizer assim, nós fomos substituídos por esse Cordeiro, porque era você que deveria morrer. Mas, por amor daquele que é todo-poderoso, nós alcançamos a misericórdia, nós fomos poupados, e o Cordeiro então foi apontado, e ele assim cumpriu perfeitamente aquilo que era exigido para que haja redenção para a minha vida e para a sua vida. Se não fosse assim, nós não teríamos o privilégio de celebrar a Páscoa como nós celebramos. Nós não teríamos o privilégio de falar de que nós somos libertos, porque até o povo naquele dia, antigamente, eles não eram libertos porque eles faziam sacrifícios. Na verdade, aqueles sacrifícios apontavam simplesmente para a obra maior daquele que foi anunciado por o João. Meus irmãos, devemos então entender que a revelação de Deus para nós é muito especial. Muitos têm ouvido essa mesma mensagem. Sabe o que eles fazem? Zomba. Sabe o que eles fazem? Simplesmente falam assim: o que te levou a pensar nisso? Ou eles te perguntam: fizeram lavagem cerebral na sua cabeça? Porventura? Mas aqueles que receberam a graça, o poder de Deus, estes podem sim dizer: Jesus é o meu Cordeiro, é Ele que tirou o pecado na minha vida. E isso é algo que nós devemos então observar com muito detalhe. Quando nós paramos para olhar esse texto, parece que é um texto que já ouvimos várias vezes, repetitivas, né? De várias maneiras, pessoas expondo ela, mas ela merece e ela tem lugar nas nossas vidas de ser lembrada todas as vezes. Da mesma forma que nós lembramos da ceia, tomamos a ceia para lembrar de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Isso não é algo que nós simplesmente criamos e tentamos nos compor e criar uma filosofia para expor. Porque a palavra de Deus deixa bem claro para o povo de Deus, por exemplo, no livro de Hebreus 9, versículo 22, que sem derramamento de pecado não há remissão. Ou sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ou seja, você deveria sangrar, eu deveria sangrar pelos meus pecados. O sangue precisava ser derramado. Então Jesus ensinava de maneira pedagogicamente e da maneira também tipológica que o povo lá de Israel fizessem esses sacrifícios acreditando que Deus está mandando e nós vamos fazer. Isso é algo que nós devemos então olhar em tamanha grandeza no livro de Hebreus, porque Hebreus vai afirmar que é impossível que o sangue de touros ou de bodes remova o pecado. Aí a gente vai perguntar: por que então que o povo sacrificava? Eu já falei, é de maneira pedagógica e de maneira tipológica para apontar para o perfeito Cordeiro que é Jesus, que tira o pecado. Eles não perdiam os seus tempos fazendo o sacrifício, até porque quem não obedece àquele tipo de ritual naqueles dias era morto pelos seus pecados.
E quem não obedeceu, por exemplo, lá no livro do Êxodo 12, quem não obedeceu de colocar sangue na porta ali como sinal de marco, esses perderam assim primogênitos como por punição, mostrando que sem derramamento de sangue, então não há remissão. Mas isso não era tão completo, total, naqueles dias. E o livro de Hebreus vai deixar bem claro isso, no Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. E ainda em seguida, no livro de Hebreus 9, versículo 11 e 12, ele vai apontar agora para Cristo, para mostrar que quando vier esse Cristo, ele vai curar sim. Quando vier, porém, o Cristo, sumo sacerdote, todos os bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, pelo qual seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Jesus Cristo, no livro de Hebreus, ele é apontado assim, dessa forma, como alguém que entrou, o sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos, como o perfeito cordeiro. Ele é o único que foi assim. Ele foi o cordeiro, ele foi o profeta, e ele foi o rei, e ele foi o sumo sacerdote, e ele se entregou para sacrificar, para que eu e você possamos ser redimidos. Esse é o sacrifício perfeito. Não precisamos de alguém sacrificar por ele. Só para você entender, o cordeiro, quando era morto por um sacerdote. E esse sacerdote, para precaução, ele tinha que ser amarrado ali no pé, ao entrar no Santo dos Santos, porque se porventura ele tiver pecado, ele podia morrer lá dentro. Então ele era arrastado para ser tirado por fora. Tamanha, vamos dizer assim, a seriedade que nós devemos ter com o pecado. Mas o Jesus, o Santo, o Cordeiro perfeito, ele não precisou de um intercessor. Na verdade, ele é o nosso intercessor. Ele se colocou no nosso lugar e ele assim foi crucificado, e ele foi morto pelos nossos pecados, e através da morte dele, através da sua ressurreição, nós somos justificados, e nós encontramos então eterna redenção na obra de Cristo Jesus. Então assim, é bom que você lembre, todas as vezes que o sacrifício no Antigo Testamento aparece, na verdade apontava para aquilo que é maior, que foi cumprido naquilo que João anunciou. E ainda no livro de Coríntios 5, versículo 7, eu li esse versículo aqui hoje de manhã, quando Paulo fala: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado uma vez por todas, e ele não vai repetir esse sacrifício, porque o sacrifício dele é eficaz. Ele deu efeito positivo, completo, plenamente, e ele mesmo declarou isso. A última palavra na cruz dele é isso: está consumado, está feito, perfeita obra que eu fiz, eu cumpri a minha missão. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou redimir, já estou redimindo, porque está consumado. O poder da morte ou da ressurreição de Jesus Cristo ecoa, e isso, nós somos prova viva disso. Quando nós entendemos então que Jesus é o único, suficiente e definitiva sacrifício nas nossas vidas, nós buscamos descansar, porque não é pelas obras que nós somos salvos. Não é porque nós viemos todas as vezes, todos os cultos. Não é porque nós oramos muito de joelho. Não é porque nós viemos de uma família ali crente. Mas é porque Cristo fez por nós. E Ele é o nosso substituto. E substituto perfeito. A ideia aqui para falar que Jesus é o Cordeiro que tira pecado. E isso tem a ideia de que Ele remove. De que Ele leva sobre si. De que Ele vai imputar o nosso pecado, ou ele imputa o nosso pecado, ele aputa isso e corta e leva sobre ele.
Essa é a ideia. Ele corta aquilo que estava sobre nós e ele leva sobre ele. E assim ele é punido lá na cruz. Então a implicação desse cordeiro que se entregou no nosso lugar não pode ser generalizada ao ponto de entender que Jesus morreu na cruz, então todo mundo será salvo. A obra dele está consumada, então ele morreu, ele é o cordeiro de Deus, então que tira pecado no mundo, então todo mundo vai ser salvo. Não é assim. Esse pensamento é equivocado, é um pensamento liberal, e muitos têm ensinado isso. E Jesus, ele morreu por todos, ele é um Deus de amor, ele ama todos, mas não é bem assim. A palavra de Deus, mesmo a palavra que mostra que Jesus é cordeiro aqui, que tira pecado do mundo, é a mesma palavra que fala: todo aquele que nele crê não pereça, mas aquele que não crê já está condenado. Nós não devemos confundir essas coisas. O mundo aqui não quer dizer que é o total sistema cósmico, então, que será incluído dentro dessa redenção, porque ele é o cordeiro que tira pecado do mundo, então todo mundo vai entrar nisso de forma automática. Não é assim. Deus, ele dá privilégio, igual eu te falei, de você ouvir e crer. Isso é bondade, isso é graça de Deus. Não vem de você, não é porque você é um cara muito legal, gente boa, ou que dá esmolas, oferta, dízimo. Nada a ver. É por causa da sua benevolência, por causa da bondade de Deus, do amor de Deus, que ele mesmo decide se assim convencer você do seu juízo, do seu pecado, para te trazer. E é isso que nós falamos de eleição. É ele quem elege, e por estes a qual ele se entregou, a qual ele, de antemão, antes da fundação do mundo, ele morreu por eles. Estes, de modo nenhum, diz a palavra de Deus, os lançará fora, mas sim, ele os chama e os entregará ao Pai no último dia. Essa é a nossa garantia que nós temos nesse cordeiro que foi sacrificado uma vez por todas. Uma vez por todas. Esse é o nosso Jesus que tira o pecado do mundo. E nós podemos entender então essa obra maravilhosa de Jesus, ainda que ela foi revelada inicialmente para Israel, como foi dito aqui, ela foi expandida porque a mesma palavra de Deus vai nos dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então ele estendeu essa graça para outras pessoas ainda. Inclusive nós podemos usar o termo aqui que a Bíblia usa de várias maneiras, que é gentil, onde as pessoas que não são judeus, judia, estão inseridos dentro da aliança agora da Abraão, e Deus agora cumprindo aquela promessa que ele fez para Abraão, de que dele ele vai fazer então multiplicar o descendente dele, e ali será bendita esse povo que tem essa mesma fé de Abraão. E ali então a graça maravilhosa de Jesus, quando ela foi estendida para os judeus e eles não receberam, ela foi estendida para todo o povo, tribo, raça, nação, língua, igual mostra o livro de Apocalipse para nós. Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, que foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que prosseguem de toda tribo, língua, povo e nação. A salvação agora não é restrita, ou não foi restrita apenas para judeus, mas ela foi estendida para toda tribo, língua, povo e nação. E aí é esse que João viu na eternidade, um dia, o povo clamando, adorando a Deus. Não apenas isso, ainda no livro de Apocalipse 7, versículo 9 até versículo 10, diz a palavra do Senhor: depois dessas coisas vi, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar. Ou seja, aqui ele está falando o mundo, pessoas de diferente parte do mundo que Jesus, o Cordeiro de Deus, entregou por eles. João pôde ver nações, tribos, povos, línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. De novo, mencionando o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, agora o Cordeiro lá no trono, vestidos de vestiduras brancas,
com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, apenas o Cordeiro de Deus, apenas Jesus, que pode salvar a sua e a minha vida. Se porventura você chegou a pensar e quer cogitar que você pode se salvar pelas suas obras, pelas suas ações, ou por algum tipo ali de meio que você vai procurar, eu quero te dizer, você está perdido. Mas ainda, continuando, esse mesmo pensamento de que Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é porque a expansão dessa grandeza, como diz João Batista no versículo 30 a 34, ele vai deixar claro aqui que Jesus, então, Ele é Deus. Ele vai agora fazer uma transição que é muito bonito, após de apresentar Jesus como Cordeiro. E ali no versículo 30, que ele vai começar a fazer isso. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aqui ele afirma a divindade de Jesus, mostrando que ele sim existia. Ainda ele continua: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E ainda ele não para, ele continua falando aqui agora do testemunho, dizendo: vi o Espírito descer. Aqui é a comprovação que ele vai falar: olha, eu vi o Espírito descer sobre ele. Ele estava anunciando essa mensagem para quem? Para os judeus. Lá no livro de Isaías 11, versículo 1 e versículo 2, o povo de Israel, sendo grandes leitores, rabinos, professores de mestres da lei, eles liam a Escritura Sagrada, Pentateuco, os 5 livros aí da Bíblia, profecia que foi dado, porque depois de muita profecia, houve um período de silêncio, e eles ficaram frustrados. Agora João, ele faz um retrocesso para afirmar para eles que a mensagem que ele está anunciando está escrito no livro de Isaías, que eles estão esperando. Lá no livro de Isaías 11, versículo 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Esse estava sendo anunciado, aquele que, de maneira ali, olhando para uma teologia bíblica, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala que ele já estava esperando isso, ele estava apontando a essa descendente ali, que veio dessa linhagem, para falar para eles: este ali que eu estou falando para vocês, eu vi o Espírito descer sobre ele. Então, ele... Você já brincou caça-tesouro ali no acampamento, muito legal? Sabe, aquele último, vamos dizer assim, a última carta que você tem que te indica ao tesouro onde está? Aí você lê e fala: é este aí. E chega no tesouro e fala: este é o tesouro. É mais ou menos assim que João estava falando. Ele já tinha lido e observado que viria o último profeta, e esse profeta é Jesus. E ele anuncia o Cordeiro que ele nem conhecia. Mas ao ver o Espírito Santo descer, ele fala: é esse o tesouro escondido. É esse que nós estávamos esperando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala isso para o povo ali que estavam ouvindo a respeito disso, anunciando a grandeza e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom entendermos que Deus, ele decidiu então de forma maravilhosa se manifestar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que é muito importante nós observamos, entender que a doutrina da Trindade,
revela que Deus é um em sua essência, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade é claramente ensinada nas Escrituras de várias passagens, nas várias passagens. Por exemplo, no livro de 1 João 14, versículo 9, diz assim, de João 14, verso 9, diz assim, Jesus: há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê, vê a mim, ou quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É porque Felipe, ele estava ali indagando, querendo ver o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele: uai, eu estou com você há muito tempo, você não entendeu que quem me vê, vê o Pai? Por que você está me dizendo, me mostra o Pai? Parece que você não entende quem sou eu. É mais ou menos isso que ele estava falando. Ainda no livro de João ali, diz a palavra de Deus, 10 versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus afirma de forma enfática: eu e o Pai, nós somos um. Eles são um, da mesma essência. Ou seja, essas três pessoas, que é Filho, Espírito Santo, Deus Pai, elas são da mesma essência. Não tem um maior que o outro. Eles trabalham ali de forma simultaneamente, coordenando, como é manifesto lá no livro de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos ver que nada foi feito, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem cria todas as coisas é Deus. Ou seja, Jesus é o nosso Deus. E ali nós podemos perceber essa ação da Trindade sendo manifesta pela simplicidade da teologia de João que ele estava anunciando para eles. Então, o Evangelho de João, podemos olhar ela de forma mais ampla, de que é uma realidade que é mostrada para explicar todo o cumprimento que foi anunciado no Antigo Testamento. Por isso que nós não nos apegamos à Páscoa como se fosse algo repetitivo, porque a Páscoa aconteceu uma vez na história e no tempo, e Jesus ressuscitou e Ele é a nossa Páscoa. Nós não podemos ficar repetindo essa mesma história de Páscoa. Parece que estamos crucificando Jesus. Não, Ele foi crucificado uma vez por todas e Ele ressuscitou. Claro que nós podemos celebrar a Páscoa, porque sim, ali nós podemos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e dizer: nós temos a vitória porque Cristo ressuscitou e nele nós venceremos. Essa é a Páscoa que nós devemos celebrar. O sinal que foi dado é o sinal que mostra poder sobre Jesus, que ele viria e batizaria também com o Espírito, diferente daquilo que João batiza. João batiza com as águas, mas Jesus ele vai batizar com o Espírito Santo. Isso acontece que eu nem vejo, nem você vê, mas ele faz, porque ele é Deus. Nós fazemos o batismo aqui, mostrando esse sacramento de forma externa, acreditando na aliança, mostrando um simbolismo, mas também que aponta por algo que nós acreditamos que acontece no seu interior posteriormente, porque Jesus é quem opera isso. Não é mão dos homens que faz isso. Isso é que nós podemos lembrar que o batismo de Jesus, então, é diferente do batismo de João Batista. E João Batista, então, anuncia aquele que é maior, aquele que nós devemos render perante ele, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é luz, que brilha na escuridão, aquele que dissipa as trevas, não apenas dissipa as trevas, aquele que conseguiu vencer a morte. E assim nós podemos então nos alegrar nele, porque ele é o nosso Deus, e poder cantar como nós ouvimos aqui na liturgia, após ver a grandeza de Deus lá no livro do Êxodo. O povo atravessou, o mar vermelho abriu, e ali nós podemos ver o faraó sendo morto com todos os seus exércitos. O povo chegou lá com muita alegria e eles então louvaram a Deus porque eles venceram,
porque a morte não os deteu, porque a morte estava quase ali acabando com eles. Essa é a mesma sensação que devemos ter na Páscoa. Parece que a morte estava quase nos pegando, quase prendendo o nosso pé para nos aniquilar, mas chegou o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro fez aquilo que era necessário, derramou sangue, e ali nós podemos dizer: estou livre. Nós podemos entoar e louvar a Deus. É a resposta que nós devemos dar para essa grande salvação, por esse grande maravilha que nós recebemos da parte do Cordeiro que tira pecado no mundo. Mas infelizmente, muitas vezes nós respondemos ela de forma negativa. Nós respondemos ela como algo simples que aconteceu e acabou. Ou às vezes nem fazemos questão dela. Nós não devemos esquecer dessa obra maravilhosa de Deus na nossa vida. O nosso Jesus, Ele é Deus, e Ele continua fazendo esse grande maravilha da mesma forma que Deus fez lá no Êxodo, e esse Jesus, Ele veio e Ele fez na terra e continua fazendo na minha vida e na sua vida. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele continua reinando, governando. Isso significa que nós precisamos então conhecer esse Jesus cada dia mais. Nós precisamos estar do lado dele, uma vez que ele tomou nosso lugar. Nós precisamos seguir os passos dele, por ser discípulos dele. João, ele faz assim, ele proclama, ele ensina, como ele mostra aqui, anuncia esse Jesus. Você acredita em Jesus? Você tem anunciado Jesus como Redentor da sua vida? Como alguém que te salvou? Como alguém que te tirou lá no lamaçal, que te tirou lá na escuridão, que livrou você da morte, que você deveria morrer? Você tem coragem de anunciar isso? Você não vai falar mais que, como João falou, que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas você vai apresentar: este é o Cordeiro que tirou o meu pecado. Agora podemos contar a história ali, caminhadamente, porque aconteceu. Apresenta às pessoas ainda que estão perdidas o Cordeiro que tirou o pecado. E as pessoas carecem desse Cordeiro, e as pessoas precisam dessa libertação, porque senão muitos vão perecer, porque o único meio para eles encontrarem a salvação é Jesus Cristo, e para isso eles precisam ouvir. E Paulo vai falar: como ouvirão se não tem quem prega? Como ouvirão se não tem quem proclama esse Cordeiro de Deus, que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte? Como as pessoas vão ouvir? De manhã eu estava falando a respeito disso. Perdemos tempo preocupado, ficando na fila para comprar ovo de chocolate. Nós não queremos perder tempo para proclamar o Evangelho, gastar tempo com as pessoas. Estamos na nossa rotina fazendo outras coisas, esquecendo de anunciar aquele que venceu a morte. Então, se tem dois princípios que nós podemos lembrar, é isso: que Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele foi revelado para o mundo, para mim e para você. E Ele deve ser o Cordeiro que nós devemos proclamar. Continuamos proclamando essa mesma verdade, para que as pessoas possam o conhecer. Caminhando agora para a parte final, eu quero simplesmente trazer algumas aplicações em breve. E eu já falei a respeito disso, mas só recapitulando. Creia que somente Jesus pode salvar a sua vida. Apenas sangue de Cristo pode tirar o pecado. E se não há outro, então abraça isso com muita certeza. Abraça isso como se fosse algo singular que você tem. É o único, é precioso. Trata ela com preciosidade. Valorize esse preço que você recebeu. Porque na verdade, Jesus Cristo, Ele pagou o preço muito alto, derramando sangue dele para que você possa viver, para que eu possa viver. Nós não somos comprados, resgatados com as joias perecíveis, mas a vida de Cristo. É a vida de Cristo, é a morte de Cristo, é a sua ressurreição que nos trouxe a vida. E ainda, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos então viver em santidade.
Ou seja, viva sem fermento que contamina a sua vida. E isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, versículo 7, versículo 8. Viva em santidade. Se Jesus te lavou, Ele comprou você com preço precioso. Não volte nessas misérias. Viva limpa, em santidade, glorificando Ele, porque a resposta que nós devemos a Ele, por ser o Cordeiro que tirou o pecado, e o adorá-lo, como João viu o povo de toda a tribo, raça, nação, língua, adorando. É isso que Deus espera de nós. Uma adoração sincera, com coração puro, com mãos limpas, prostrados diante dEle, lutando contra o pecado, buscando a pureza. E se porventura você cair, não pare, levante e caminhe. Confesse seus pecados e abandona, você vai alcançar a misericórdia. E aí, por final, nós devemos então entender que o Cordeiro já foi sacrificado. O Cordeiro já foi sacrificado. O pecado, o preço do pecado já foi pago. Deus já resolveu nossos problemas. E agora resta uma pergunta para você. Você crê nele? Eu vou convidar você a curvar agora a sua cabeça e faremos uma oração e teremos nosso momento então de ministração de Santa Ceia. Senhor Jesus, muitas vezes, ó Deus Pai, nós andamos dispersos como ovelhas sem pastor por causa de dureza nos nossos corações. Jesus, perdoa nossos pecados. Pai, nos ajuda a valorizar o preço que foi pago na cruz, esse alto preço que custou a sua vida, mas o Senhor não mediu o esforço. O Senhor dissipou as trevas, foi humilhado. O Senhor se colocou no nosso lugar, morrendo, fazendo sacrifício uma vez por todas para que nós possamos viver livres. Deus, seja glorificado o teu nome nessa noite. Seja glorificado o teu nome pelas vidas que são redimidas e salvas pela obra do nosso Senhor. Deus, se aqui se encontra alguém que ainda não rendeu aos seus pés, que teu poder o convence, que teu Espírito Santo transforma, que teu batismo, Deus Pai, sim, seja eficaz e seja real, não apenas de forma externa, mas de forma externa, mas de forma interna, porque o Senhor batiza com o Espírito. Ó Senhor Jesus, nos batiza com o teu Espírito ao ponto de transformar corações duros, corações de pedras, para coração limpas, transformado de carne, que consegue sentir os batimentos de amor de Jesus. Ó Senhor Jesus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos que são distantes do teu amor lá fora. Sim, ó Deus Pai, essa verdade, que o Senhor nos usa para proclamar essa mensagem, para que estes possam encontrar a salvação em Ti. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Chama os presbíteros. Amém. Equipe de música, os presbíteros e o Serafim. O irmão Serafim vai participar da ceia. Ele ainda não pode ministrar 100%, mas no 99% ele vai me ajudar aqui. Tá bom, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto que o Serafim expôs, maravilhoso, fala da ressurreição de Cristo, fala da filiação, da divindade de Cristo, na verdade, e do ministério de Jesus e o reconhecimento de João Batista. Eles eram primos, mas ele não conhecia ele no sentido de ele ser o Filho de Deus. Né? E ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos é uma conexão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26, fala sobre a instituição da ceia do Senhor. Nós sempre ministramos esse texto quando fazemos a ceia. Mas eu queria fazer uma conexão com o capítulo 15 de 1 Coríntios, que fala da ressurreição de Cristo. O Cristo que deu a vida por nós e que celebrou a ceia do Senhor é o mesmo Cristo que venceu a morte, cujo sacrifício foi aceito. Amém. E a redenção encontra-se assegurada. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, quando nós participamos dessa mesa, nós celebramos o Cristo que venceu a morte, o Cristo que é a nossa Páscoa, o Cristo que é a ressurreição e a vida.
quem crê nele, ainda que morra, viverá. Aliás, quem crê em Jesus terá a vida eterna. Amém. E nós já estamos em Cristo nos lugares celestiais. Glória Então nós vamos orar separando esses elementos do uso comum para a finalidade da ceia. E você, à medida que for ministrado o cântico, que for distribuído os elementos, você vai se manifestando para receber os elementos aonde você está, conforme o costume da igreja. Vou orar nesse momento. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra, ó Deus, é comunicada com amor. Como vimos amor na exposição dessa palavra. Obrigado, Deus, porque a palavra de Deus revela o amor de Deus e Cristo venceu a morte. Obrigado. Ele ressuscitou. Ele é a nossa grande esperança. Aleluia. Obrigado, Deus, porque os nossos problemas foram resolvidos. A grande pergunta é se cremos no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. E que agora, Deus, ao participarmos da ceia, lembremos do sacrifício de Jesus a nosso favor, tudo que Ele fez por nós, o quanto Ele nos ama, o quanto somos chamados a ser filhos de Deus, e que a graça redentiva se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos, como que faz a instrumental? Vai ter o instrumental de Israel. Vai ter um momento instrumental, você ora, consagre sua vida ao Senhor, os elementos vão ser distribuídos conforme o costume da igreja, e nós vamos aguardar uns pelos outros para participar da ceia todos juntos, amém? Amém. Louve a Deus, ore, mas se você for participar, dá um leve sinal à medida que passar a mesa do Senhor perto de você. Amém. Amém. Bom, e seu filho lá, hein? Minha foto. Pode. Pensa. Os irmãos que vão receber os elementos podem ficar de pé para sinalizar. Eu vou abençoar. É isso aí, meu irmão? É isso aí, pastor. Tá certo? Certinho. Cara, você é o cara, meu. Ei, pastor. Finalização forte que você fez, hein? Você deu um em nós, hein? Obrigado. Aprendendo com o Senhor cada dia, obrigado, inspiração, é sério. Para doses. Transmissão, né? Transmissão. A gente tá gravando e subindo também. Faz corte. Olha, tá chique. Antes de tudo, vos entreguei e também recebi. A mesma coisa que tem em 1 Coríntios 11, 23 e 26. Vos entreguei o que recebi. Tá no 15 também. Tá no 15. Ou seja, a mensagem da ressurreição é transmitida assim como a da ceia. Boa. Essa é verdade, mesma expressão. Todos participam juntos, né? Todos participam juntos. Gostei do tecladista aí. Ele é autista, sabia? Mas é um menino assim. Isso é de primeiro mundo, cara. Inteligente. Quando chegar, você vai distribuir os elementos para os presbíteros. Beleza. Então, eu falei que é 99, é porque você já vai trabalhar aqui. Tá certo. E eu vou ler esse texto aqui do Coríntios, tá?
problema bom. Problema sério. Acabou, Esse é um problema maravilhoso. Deus aumente esse problema. Amém. Amém. Faltar elemento, porque tem mais gente. É porque não lotou, né? Pode tomar. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Alguns elementos ainda sendo distribuídos. Eu queria aproveitar esse momento só para ler com os irmãos o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. Veja, atentai comigo. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. É a mesma expressão de 1 Coríntios 11, 23, quando fala da ceia. Ou seja, a mensagem que nós recebemos e transmitimos sobre a ceia do Senhor, nós também recebemos e transmitimos sobre a ressurreição do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra para isso, se não me engano, é paradoses lá no grego, no original. A ideia de uma tradição que é transmitida. Ou seja, a verdade da ressurreição é transmitida de geração em geração. Esse culto é especial. Nós celebramos o Cristo que venceu a morte. Ele ressuscitou. Amém? Amém? Então o nosso irmão Serafim vai ajudar, assim que finalizar a distribuição. Acho que está chegando elemento. Nós vamos aguardar uns pelos outros. Meus irmãos, eu brinco que esse é um problema bom. Quando falta elemento na ceia, quer dizer que está vindo muita gente ao culto. Glória a Deus por isso. Vamos aumentar esse problema, meus irmãos. Vamos aumentar esse problema. Amém. E você pode aumentar esse problema convidando pessoas para os trabalhos, vindo ao culto, sendo assíduo, trazendo sua família, convidando mais alguém para ouvir a mensagem da ressurreição. Não é maravilhoso? Vamos aumentar o problema, né? Amém. Para que Deus abunde a solução. Amém. Né? Ele é o pão vivo que desceu do céu, abundante para todos nós. E assim nós podemos estar juntos, caminhando, sendo fortalecidos, firmados por Ele, e Ele tem nos abençoado. Amém. Então veja só, meus irmãos, vou ler para vocês então o que diz o texto. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Meus irmãos, e lá no verso 14, ele vai falando desse mistério da ressurreição, e ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Cristo é a esperança da igreja, é o tema central do discurso da igreja, ele é a viva esperança da ressurreição. Cristo venceu a morte e ele é a própria ressurreição. Amém. Amém? Amém. Agora o Serafim vai ajudar a distribuir os elementos aqui para os presbíteros. Como eu falei, está 99%, né? Já ele vai estar pleno, né? Fazendo esse ato. Mas é um privilégio estar aqui com os irmãos participando. E sou grato a Deus por isso. Meus irmãos, esse Cristo, que ele estabeleceu o memorial da ceia do Senhor, a nova Páscoa, ele também é o Cristo que é a ressurreição e a vida, que venceu a morte, e que ele diz que vai celebrar uma grande ceia com todos nós, naquele grande dia das bodas do Cordeiro. Quantos creem nisso? Amém. Então vamos todos participar das duas espécies e ser agradecidos. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença santa e bendita. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque é privilégio estar aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, adorando o Teu nome, na segunda celebração deste domingo aqui nessa igreja, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Como é bom ser povo de Deus, como é bom ser igreja, como é bom estar na casa do Senhor e reconhecer a Tua santidade, a Tua majestade, a Tua bondade, a Tua soberania. Obrigado a Deus pelo sacrifício de Cristo a nosso favor. Todos aqueles que creram nessa palavra, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Aleluia. Ou seja, é uma obra de Deus em nós. Amém. É uma obra do Senhor em nós. É Deus trazendo vida àquele que estava morto.
e assim nos fizeste reviver por causa de Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ó Deus Santo, aplica, ó Deus, esse meio de graça na vida do teu povo, na minha vida, na vida dos nossos irmãos e irmãs, e que sejamos fortalecidos, guardados, firmados e socorridos pelo Senhor. Amém. E espiritualmente fortes para atravessarmos essa peregrinação terrestre. Amém. Sem negar o teu santo nome. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Convido toda a amada igreja a se colocar de pé, toda a amada igreja a se colocar de pé e receber a bênção apostólica.